Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hub 41 Cast. O meu parceiro... tudo bem, meu amigo? Mais parceiro um André, pra conta! Para mais um pra conta aqui. E hoje, uma convidada muito especial. É convidada. Ela, tá? 2 mandatos como vereadora de São José dos Pinhais, a primeira prefeita da história de São José dos Pinhais, empreendedora. Que rompe os tambores. Uma mulher fora da curva. Ela. Aí sim. Aí sim. Aê! Fala, meninos, como estão vocês? Desculpe, meninos, a gente tem mania. Com 60 anos, para mim, todos são jovens. Como está, Ivan? Como está, André? Muito bom estar aqui com vocês nesse bate-papo para prosear um pouco aí, contar uns causos, não é verdade? Contar uns causos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Parabéns pelo podcast, que é um sucesso. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. Que maravilha, hein, cara? Eu tava ansioso para que viesse uma mulher. E realmente acho que isso é um marco aqui para nós. E coçando aqui, ó, minha mãos, boca para falar com ela. Um negócio assim muito legal, Ivan. É um marco realmente. Um marco. Pensamos em trazer uma mulher. E a gente em conversas aí, vamos levar uma mulher empreendedora, guerreira, batalhadora para frente. E não tinha outra mulher para trazer. A não ser. E outro detalhe, eu tava conversando com ela aqui nos bastidores, e olha, muito bacana, hein? Olha, a conversa vai render aqui, né? Vai render, tá preparada? Sempre. Vamos responder tudo. Tudo. Que a gente perguntar aqui, não? Tudo. Viu? Tudo. Viu? Então vai responder tudo. A verdade é acima de tudo. Mas olha que maravilha. A verdade é acima de tudo. Antes, vamos dar um recadinho aqui. Vamos. Eu quero falar da PS Consultoria. Se a sua empresa está endividada, se a sua empresa está no vermelho, entre em contato com a PS Consultoria. É uma empresa idônea, uma empresa séria, que é especializada em renegociação de dívida. Então o contato da PS Consultoria está aí. Entre em contato, que ainda dá tempo. Ótimo, ótimo. Um abraço lá para o nosso amigo Pedro Siqueira também. É isso aí. Mas, Nina, vamos prosear um pouco, vamos contar aqueles causos lá de São José dos Pinhais. Me conta o início de tudo, como que foi lá atrás, como que surgiu essa ideia. Vou entrar na política. Porque hoje em dia a mulher, né, tem menos, representatividade, menos candidatos, e enfim. Como que surgiu? Nunca tinha pensado em ser política. Hoje eu tenho 60 anos, estar prefeita também é algo que nunca passou na minha cabeça. Eu falo muito que o futuro a Deus pertence, é uma frase muito minha isso, né? E lá atrás, em 2006, era um sobrinho meu que queria sair candidato a vereador. Na época, ele desistiu. E aí meus irmãos falavam que eu levava jeito, né? Meu pai foi um grande líder comunitário da região e eu também sempre com ele participando na comunidade, na igreja. Eu sempre fui mais comunicativa dos meus irmãos. De estar falando com as pessoas, eu sempre gostei de estar com as pessoas. E daí naquela época eles falaram, vai você que você leva jeito. Então foi a minha família que acabou me levando por esse caminho aí. Não sei se foi bom, se foi... Não, eu gosto do que eu faço com muita vontade. Mas começou tudo lá atrás na desistência de um sobrinho que acabou eu entrando candidato. Em 2007, daí eu me filiei na época. Eu ia fazer uma viagem final de 2006. E aí meus irmãos falaram, se filie, porque antigamente era 1 ano antes que você tinha que se filiar, agora são 6 meses. Se filie, eu ia ficar 1 mês e pouco fora. Você viaja, quando você voltar, você decide se vai ser candidato. Daí eu me filiei, no último dia que era para se filiar. Viajei, daí só lá em 2007, na convenção, que eu decidi sair candidata a vereadora. E na época eu fiquei de suplente, eu fiz 1.683 votos. Foi assim... eu nunca tinha saído, quem me ajudou na campanha, nunca tinha participado de campanha, pessoas que me ajudaram, e acabou surpreendendo. E aí eu fiquei 4 anos, continuei indo nos meus... Meu reduto sempre foi a área rural. Eu moro na área rural e foi sempre onde eu
eu tive muito festa de igreja, né? Ah, sim. Aquelas comunidades, churrasco. Eu faço maionese em algumas capelas até hoje. Então, assim, e daí na época eu continuei. Daí, em 2011, 2008, né? Não, 2007, 2011, que era 2012, teve a eleição. Falei para minha irmã, eu vou de novo. Se eu perder, nunca mais eu saio candidata. E eu não sairia mesmo, era um problema. Se eu perder, eu deixo da política e desisto. Saí candidata de novo e fui a vereadora mais votada da cidade. Então, por isso, eu fui a primeira mulher a presidir uma sessão também na Câmara Municipal, porque o vereador com o maior número de votos é quem preside a primeira sessão. E daí também gosto, né? Eu gosto de assistente social de formação, então tem muito a ver. E foi da onde eu entrei na política, né? Devido a um sobrinho que tinha um desejo, que ele levou até mim e acabou entrando, ganhando para vereador, e daí foi 2 mandatos de vereador e depois como prefeita hoje. Posso impulsionar você na política. Você, acho que, cara, com essa história... né? Você viu? Eu quero emendar em cima dessa daí. Sempre assim. E na sua opinião, o que fazer para aumentar o número de mulheres na política? É difícil ainda hoje. As mulheres são aquelas que abrem muitas vezes de mão da profissão, da política, pela família. Exato. Sempre é o caminho. Eu até falo, se eu tivesse filhos e marido hoje, talvez já tivesse me largado, porque eu vivo 24 horas na prefeitura. Né? Então, a mulher, ela se dedica, pode ver, a mãe dela tem licença de maternidade, às vezes ela deixa de retornar para esperar o filho ficar um pouco maior. São sempre as mulheres. Mas cresceu bastante a participação feminina em todos os sentidos, em todas as profissões. Né? Isso é ótimo, né? Ainda é dar mais condições, e eu como mulher tenho falado que tem que trabalhar mais ainda para ter espaços adequados na educação e CMEs para as mães trabalharem. Né? Dar essa condição. É a verdadeira participação, é a união maior. Nós somos o maior número de votos, são das mulheres, e muitas vezes mulheres não votam em mulheres. Então, assim, é a união. Eu falo que, eu brinco, André, que se desde o início do mundo nós tivéssemos as mesmas condições de igualdade que os homens, hoje a gente estava mandando no mundo. Com certeza. E seria melhor o mundo ainda, hein? Mas hoje as mulheres mandam. A gente finge que não manda. Numa casa sempre elas... Eu também tô achando que é isso. Em casa manda, desmanda. Eu também tô achando que é isso. Não é, André? Na tua casa, quem que manda? Quem que fala? Ela, sempre. É ela. Sempre. Em casa é ela também. Ao longo da história tem mudado um pouco, mas é que a gente vem e admiro cada mulher que trabalhou pelas conquistas que nós tivemos. Conquista ao direito de trabalhar, direito de estudar, direito ao voto. Foram muitas e muitas lutas das mulheres ao longo da história. Para vocês terem ideia, a cultura que vem é o marido provedor, a mulher cuidar da casa, dos filhos. Essa é a história. Essa é a história. Né? E às vezes eu coloco que a mulher... ela pode estar onde ela quiser, se ela quiser sua dona de casa, mas hoje também a participação masculina na família está mudando um pouco. O homem já não tem mais a vergonha, vamos ajudar, você lava a louça, faz a janta, sabe? É esse equilíbrio que acaba alavancando da igualdade. Eu não sou feminista, aquela do radical. Eu acho que isso não é legal. A gente tem que caminhar igual. Ótimo. A igualdade, né? A gente está buscando essa igualdade. A gente não quer mandar no mundo, isso que eu falo, eu brinco, assim, não é isso. Sim. O radicalismo não é bom em nenhum sentido. Mas quando a gente tem esse nível de igualdade, da responsabilidade com os filhos, principalmente, que eu acho que é onde pega mais a participação masculina na vida a dois em igualdade, isso dá um equilíbrio e fortalece as mulheres para estar mais na política, para estar trabalhando mais, porque ainda hoje, ao longo da história, sempre ficou mais com a mãe, né? E eu quero puxar um pouquinho esse assunto aí sobre o preconceito, né, Nina? Também. Devo ter sofrido muito preconceito por ser mulher na política. E se não tiver o pulso firme, se não tiver, né, guerreira e não for, não vai para frente, né, Nina? Eu sempre falo que eu tenho que provar 2 vezes, né? Uma que eu faço, né? E outra por ser mulher. Ainda pesa isso. Pesa, né? Ainda hoje em dia? Tem um vídeo lá da minha campanha de trás, mas eu vou passar para vocês. É muito legal.
que a gente começou no vídeo com frases das minhas redes sociais. Essa mulher não dá, eles chamavam muito essa mulher. Sabe? Ainda tem essa frase, ainda você ouve. Quando você ouve essa mulher, já está querendo diminuir. Né? Então, mulher não dá. Eu ouvi assim, teve uma presidente mulher que não foi bem. Eu falo, mas teve vários presidentes homens que não foram bem. Então, ainda você tem algumas situações do dia a dia, provar que faz, e a gente tem feito muita coisa, e a mulher faz com muita excelência. Eu vejo a importância, essa sensibilidade do olhar ampliado que a mulher tem, e usando também a racionalidade do homem. É esse conjunto que dá certo. Quando você lia isso, te dava mais combustível para mostrar para que veio? Eu lembro que tem um outro vídeo que era de um debate que teve na outra campanha, e daí no final deixaram para a gente falar livremente, né? E no final, e quero até repetir essa frase que eu falei bem assim: essa mulher vai ser a primeira prefeita de São José dos Pinhais. E foi onde aconteceu. E eu usei essa frase, né? Então, quando as pessoas falam, ainda tem rede social, às vezes dói um pouco, né? Eu acho que ela veio para ajudar as redes, a tecnologia, o avanço que teve, mas as pessoas perderam um pouquinho a noção, às vezes, do que dói para o outro. Sim. As pessoas têm que começar a pensar do que eu quero para mim, do que dói em mim. Porque às vezes falam coisas assim, eu não sou melhor que ninguém. Estar prefeita para mim, Ivan, é uma grande responsabilidade, mas eu não sou melhor do que qualquer cidadão de São José dos Pinhais. Todos somos iguais, né? Mas o respeito, independente de ser para mim, para você ou para o André, é essa forma. Eu acho que você pode chamar atenção, falar coisas que eu não gosto, mas de uma forma, às vezes, educada. Isso se elevou muito com a pandemia. Muito. Eu achei que a pandemia ia deixar as pessoas... Amolecer o coração das pessoas. No começo fez, e aí acho que foi muito tempo, as pessoas ficaram mais irritadas. Você concorda, né? que depois potencializou de um jeito assim, de virar de ponta cabeça? Sim. Os haters, né? Cara, não é só hater não, cara. Tô falando no contexto geral. Geral, paciência mais curta do sim, que era. E foi um aviso, olha, deem uma melhorada, né? E a gente tá fazendo ao contrário. Vamos fazer assim, vamos falar isso, né? Teve alguns estudos que na pandemia muitos casais acabaram se separando, ficava muito tempo junto, né? É o que falei um pouquinho antes para você, André. Quando algum amigo meu casa, eu dou algumas dicas, né? Eu falei há pouco isso para você. Tem que ter paciência, respeito, o amor é óbvio. Só um pouquinho, pessoal. Anota isso daí, ó. Anota daí que, ó, isso aí vai fazer diferença. Vamos lá, de novo. É paciência, ótimo. Respeito, mas tem uma coisa que eu falo que é muito importante, que é bom humor. Porra, olha aí, então. Porque é isso que acaba. Forever, então, você. Eu sinto, quando eu estou irritada, às vezes eu me isolo, saio da sala. É óbvio, eu sou um ser humano como qualquer um. Quando a gente está irritado, você acaba falando coisas que não devia, você não tem menos paciência com as pessoas. Então, o bom humor acaba nos ajudando a levar a vida mais levemente. Né? Eu gostaria de ter mais bom humor do que eu tenho. Eu acho que é importante isso para que a gente possa... A saúde fica melhor. Quem é mais irritado acaba a imunidade baixa a mais. Então, eu sei que não é fácil, porque a vida da gente é... Eu, como prefeita, eu penso na prefeitura 24 horas por dia. É óbvio que eu tenho crise de estresse, eu fico irritada, mas eu sempre... Vamos procurar, assim, melhorar, de ter esse filtro, também você saber filtrar, né? Exatamente. O que você vai ver, as palavras, quem você vai responder, enfim, que no dia a dia deve passar muito perrengue com pessoas, mas é muito bacana ter esse contato, ter essa aproximação. Quero falar um pouquinho de São José dos Pinhais. Eu também me considero são-joséense, né? Há 16 anos moro em São José dos Pinhais, então é uma cidade... É a 6ª maior cidade do sul do Brasil. É a 6ª hoje? Ela é a 6ª cidade do Paraná. Ela está entre as 10 em economia do sul, do país. Paraná é o segundo PIB. É o segundo PIB. Só perde para Curitiba, para a capital.
Então, São José tem uma história e... Segundo o PIB não é arrecadação, às vezes as pessoas... Né, na arrecadação. Né, na Produto arrecadação. Interno Bruto. Mas a arrecadação, não somos o segundo. Né? Até acho que estava em quarto, quinto. Mas o PIB é Produto Interno Bruto. Nós temos muitas empresas, montadoras. São José é uma cidade que eu falo que é um mini Brasil, porque o Brasil tem uma diversidade, não é verdade? Tem o Nordeste, o Brasil, olha, às vezes eu fico pensando, se eu em São José, que é ali, imagina o Brasil, o tamanho que é, e é muito grande, né? Você vai... Enorme, né? Você vê na Europa, tem cidades que é o tamanho do estado do Paraná. É um país, né? Um país lá. Então, assim. E aqui em São José também, nós temos hoje o dobro do tamanho de Curitiba, 954 km². Então, é uma grande cidade. Nós estamos entre o terceiro polo automotivo do país, né? Que São Bernardo, Camaçari e São José. São José dos Pinhais. Que devemos, com a Renault hoje e a Volkswagen. Está ali com Camaçari, acho que talvez agora a gente tenha paz com a ampliação aqui. Mas também nós temos uma 70% área rural, somos um grande produtor de hortifruti da região metropolitana, temos o turismo rural. Caminho do vinho. Tem o Caminho do Vinho, tem a Rota Curitiba das Colônias, região, né? que é o outro lado. Caminho do Vinho já tem algumas rotas, tem a Rota das Colônias, Caminho do Vinho, tem a Murici. Então, a gente tem grandes potenciais. Eu tenho bairro que fica a 75 quilômetros do centro do São José. 75 quilômetros? Às vezes é até mal explorado por outras regiões, né? Sim. Porque são fatores assim que 75 quilômetros é do centro. Que é um bairro que é lá na Serra, ele faz divisa com Guaratuba. Então você pega a BR que vai para Joinville, 376, entra Tijucas, Garuva, pega um pedacinho de Guaratuba, daí chega de novo em São José dos Pinhais. E chega em São José, tem que ir lá por Garuva. Tem que ir para Santa Catarina para você voltar para São José dos Pinhais. Que legal, é uma grande cidade. Então, a gente tem quase 900 quilômetros de estrada rural, para ter uma ideia. Então, é bem diverso. Assim, e o aeroporto também, que é de São José, não é de Curitiba, hein, cara? Olha aí. O aeroporto, todo mundo fala bem-vindo a Curitiba, é bem-vindo a São José dos Pinhais. Eu fico tão bravo quando estou no avião. Tem que ficar, né? O comandante fala assim, Aeroporto Internacional de Curitiba. Eu na saída, eu falo para o comandante, diga lá pro comissário, fala para o comandante que não é o aeroporto, não é de Curitiba, é de São José. Eu falo... Cara, agora tem alguns que falam aeroporto de São José dos Pinhais. Tem alguns que falam. Poucos, eu já ouvi. E o aeroporto, o nome dele é Afonso Pena. Afonso Pena. Localizado em São José dos Pinhais. Mas a gente... eu falo que sou bairrista, se eu não defender a minha cidade, quem vai defender? Eu posso lançar uma assim, quando eu voltar de alguma cidade, na hora que subir, eu dar de onde estiver perto, chegando, eu dar um grito. Quem é de São José aí? E aí, entendeu? Aí vamos ver. Aí o bicho vai me pegar. Tem muita gente de São José dos Pinhais. Com certeza. Eu quero pegar quando ela fala humor, um fato engraçado e curioso, tanto na política como na prefeitura. Eu quero um fato bem relevante, diferente, que você possa contar pra gente. Tem tantas gafes. Que você lembra se tem tantas gafes que a gente dá na vida, assim, né? Mas daí quando você acaba perguntando, acaba não lembrando. Mas eu tenho algumas, assim, de eu parabenizar a mulher que está grávida. Não tá, isso é muito feio, né? Eu acho uma coisa... Eu fiz isso aqui com o Ivan, ele chegou, está com o estômago alto. Não, cara, eu tive um problema. Então eu entendi o que você passou. Entendeu? Assim, trocar nomes, assim, porque as pessoas me conhecem. E eu até guardo muito fisionomia, eu sou boa de guardar nome, mas é que eu convivo com muitas pessoas. Né? E as pessoas já chegam e falam com a maior intimidade. Eu falo o nome que não é da pessoa. Então, tem algumas questões nesse sentido. Mas tem uma de quando eu era criança, sim, que eu lembro. O meu pai, nós morávamos e a gente tinha restaurante que é o Posto Tio Zico. E eu sempre fui muito ligada com meu pai, mas eu não devia de ter... O posto inaugurou em 72, eu devia ter uns 10 anos, 11, sei lá. E eu estava com meu pai, e sempre que ele ia para a cidade, sempre ia junto com ele. E eu lembro. E daí, naquele dia, tinha um senhor que foi junto com o meu pai,
eu não vou citar o nome lá, porque ele é conhecido. Ele é conhecido, né? Meu pai já é falecido, esse senhor também, e os dois na frente e eu atrás, uma criança. E eu tinha ganho um sorvete, meu pai, né? Um picolé. Né? Eu lembro que acho que era até de chocolate. Eu lembro, assim, eu tenho essa imagem. Só que sempre fui muito educada, assim. E aí eu ali sentadinha, eu no meio, peguei e ofereci pro senhor se ele queria um pedacinho de sorvete. Ele pegou e não me devolveu mais. Eu fiquei tão chateada. Pô, com 10 anos não devolveu. Mas não, é um fato. Aí o meu pai olhava de canto pra mim e dava risada. Eu falei, agora já foi, mas eu fiquei quietinha. Você ficou quietinha? Fiquei. Eu era uma criança educada, assim, né? Mas era coisas de criança. Eu sempre... eu nadava num rio, né? Então, final de tarde, tinha um rio, tinha a cozinha da janela. E não tinha muitas crianças, eu morava na área rural. E daí, quando chegava a tarde, que começava a vir os meninos vizinhos para tomar banho, daí minha mãe saía na janela assim, Nina, vem para dentro. Eu tinha que entrar, já sabia que a ordem era essa. Né? Quero falar um pouquinho sobre, né, a parte de empreendedorismo, né, Nina? Hoje a palavra que está muito forte, empreendedorismo. E sua família teve posto de combustível, você comentou agora aqui. Você sempre foi ligada a isso também, a empreendedorismo? Eu sempre trabalhei junto com meu pai na empresa, né? E eu sou formada em serviço social, mas nunca atuei na área, mas é uma faculdade que eu uso diariamente. Porque eu passo a ver as pessoas de maneira e as situações de maneira diferente. Eu falo que você tem que analisar em todos os sentidos. Então, a minha família, meu pai era um empreendedor, e isso sempre o foi. Era uma família que tinha um sítio na área rural. Tinha um moinho de fubá, a história é bem... Eu sou velhinha, a gente tem 60 anos. Velhinha não. Não, vamos corrigir. Eu sou jovem há mais tempo. Eu gosto dessa frase. Ninguém é velho, a gente só é jovem há mais tempo. Exatamente. E na época, meu pai tinha um moinho de fubá que era do meu nono, e ele tinha vacas de leite, eu tirei leite. Para vocês terem ideia, você colocava o balde no meio, eu tirava leite com as duas mãos. Vendia leite na época que era para claque. Era a questão. De quando em quando, isso, imagine, há muitos anos atrás, ele às vezes matava um boi que ele vendia para a comunidade. Né? Porque não tinha, assim, só tinha um armazém, não tinha, a gente morava longe do centro, 25 quilômetros, mas 25 quilômetros antigamente era longe, hoje todo mundo tem carro, né? Quase não tinha ônibus. E a minha mãe, quando foram construir a BR, ela dava até refeição para o pessoal que trabalhava. Foi uma família que sempre empreendeu. Meu pai, aí nesse moinho de fubá, para você ter ideia, as pessoas que plantavam milho levavam lá, ele transformava aquele milho em fubá, uma parte em quirera, ele devolvia o milho transformado em fubá e ficava como uma parte como pagamento. Coisas que vocês nunca ouviram falar. E aí, então, meu pai sempre teve... No nosso bairro, nós não tínhamos luz. Tinha geladeira querosene, a água do chuveiro era quente. Coisas que as crianças... Muita gente hoje não conhece máquina de datilografia. Imagina eu falar que eu passei roupa com ferro à brasa, porque não tinha luz, era geladeira querosene. A água quente do chuveiro vinha... Porque a gente tinha um fogão a lenha, que é maravilhoso. E até esses dias, eu contar, eu vi um fogão a lenha que o tampa de vidro, eu fiquei encantada, nunca tinha visto. Mas, enfim, fogão a lenha, daí tinha uma serpentina que aquecia a água, que a gente tinha água quente. Mas o meu pai, veja a visão dele, nós tínhamos um lago, né, que tem lá até onde eu moro até hoje, e passava água embaixo da nossa casa, e ele construiu uma turbina pequena. Então, na época, para movimentar o moinho. E nós tivemos luz antes no bairro do que outras casas. Sim. Porque aquela turbina gerava energia da água, né? Era uma mini Itaipu, né? Vamos brincar. E eu lembro de uma imagem, assim, muito legal. Eu tinha 7 anos, eu nasci em 63, e tinha uma TV Colorado lá em casa, que ficava numa cristaleira bem no alto, assim, na segunda cozinha. TV Colorado?
Era a marca, era colorada a TV. A marca da TV. A marca da Seletor, TV. né? Você é do tempo do seletor. Igual tem... Aí Bombril na antena. Era bem isso. Era isso? Brincava com Bombril na rua também, André? Não cheguei nessa do Bombril, porque poderia acidente. Mas era legal de brincar, colocar fogo no Bombril. Poder usar o seu cabelo com essa brincadeira de Bombril, né? Tem alguém tem um isqueiro aqui, vamos fazer já a brincadeira. Não, mas a marca era Colorado, como tem hoje, não sei se pode falar. Pode. Aqui pra falar tudo. Samsung, LG. Era Colorado. Sim. E eu lembro que na Copa de 70 nós tínhamos uma cozinha assim, era como essa sala aqui, retangular, e era cheio de gente sentada para ver o final da Copa de 70. Então, assim, então meu pai empreendia muito. E daí onde que foi? Daí acabou mudando comercial. A BR, que saiu do lugar e foi para onde nós morávamos, que daí foi a diferença que transformou a região, transformou a nossa vida, que daí onde nasceu o Posto Tio Zico. Então, meu pai que não tinha o primário, mas ele sempre lutava e fazia as coisas nesse sentido. Sobre empreender, né? A prefeitura não deixa de ser uma empresa também. Eu até vejo, porque... É uma multinacional. É uma empresa que tem os funcionários públicos, são praticamente... Né, são os funcionários, tem o setor da saúde, tem o setor da segurança, da educação, obras... Então não deixa de empreender, né, Nina? Isso tá... Sim, eu falo que a maior empresa é a prefeitura. Nós temos hoje, com terceirizados e servidores, tem acho, quase 7.500 servidores. Né? Mas os terceirizados dá quase 8 mil funcionários. Então é a maior empresa, né, que a gente tem. São várias secretarias, eu falo que eu queria ter a expertise que eu tenho hoje no primeiro ano que eu entrei lá. E foi um ano difícil. O primeiro ano foi a pandemia, então a gente não podia nem planejar nada. Foi o pior momento como prefeita. E imagine, meninos, eu sou assistente social. Mas eu tenho que falar é óbvio que você tem secretárias, mas você tem que entender também. Eu tenho que falar de obras, eu tenho que falar da educação, eu tenho que falar de saúde. Então, isso é algo que eu não tenho problema. Esses dias, estava numa reunião com a habitação e falaram em farda. E eu fiquei olhando. Falei, deixa eu perguntar, eu não sou obrigada a saber do que é farda. Era fundo habitacional. Daí eu entendi. E no dia a dia você aprendendo. Eu estava num encontro com alunos da rede, né? E uma menina, eu adoro criança, né? Criança é uma energia muito legal. Daí uma menina me perguntou se a prefeita ganha bem. Aí eu falei, eu considero que eu ganho bem, não tenho que reclamar do que eu ganho. Mas se eu fosse diretora de uma multinacional com 8 mil servidores, eu ganharia 3 vezes mais do que eu ganho hoje. Mas, então, realmente é uma grande empresa que você tem que cuidar em todos os sentidos, né? Mas é uma equipe, eu falo que ninguém faz nada sozinho, se todos não se unirem, tenho levado muito isso. O trabalho de quem está na ponta, os secretários, construindo todo, assim, porque é muita diversidade de temas, de assuntos, cultura. Então, você tem que ter uma equipe que te dá um respaldo. E nesse tema, como que você busca o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Sabe, André, eu às vezes me cobro a minha vida pessoal. Eu não vivo muito. Porque a gente só falou de trabalho aqui, você também. Eu quero de entender trabalho, o equilíbrio, meu amigo. O equilíbrio. Esses dias até tinha um jantar com amigos e era às 8. Eu cheguei lá 20 para as 11. 10h40. 22h40. Eu falei, meu Deus, vai passar a política, eu vou perder os amigos. Às vezes eu me duro demais. É que agora esse é um ano eleitoral, é atípico. Mas eu tenho que buscar um equilíbrio. É algo assim que eu tenho me cobrado. Agora não tem muito como, mas de ter o espaço. Eu não tenho muito final de semana, mas isso foi desde que eu era vereadora. A minha família é raro o domingo que eu almoço em casa. Porque eu sempre fui muito o que eu falei, festa de igreja. Porque como eu convivia muito na área rural, em aquelas festas, eventos, e agora como prefeita da cidade como um todo. Então tem domingos, e não é agora que é nesse ano, eu sempre fiz isso.
Tem domingos que eu vou em 7 ou 8 lugares, sábado também. O sábado sempre era mais livre. No ano eleitoral eu acabo que o sábado agora... Mas domingo eu sempre fui muito de estar presente. Porque eu vejo assim, o político tem que estar com a população. E nas festas de igreja eu gosto de ir porque eu vejo pessoas de vários bairros no mesmo local. Então, às vezes, falam, vai lá só para bater foto. Não, eu converso, eu sei o que acontece. Então, mas é óbvio que tem que ter um tempo para se dedicar a sair. Eu tenho que melhorar e deixar mais tempo para a minha vida pessoal. E quando você falou dessa menininha que perguntou quanto você ganhava, qual que é a rotina de uma prefeita? Para quem está escutando a gente, para entender uma rotina que você falou agora, que a agenda é das 7 à meia-noite num ano atípico que é eleitoral. Mas e um ano... Normalmente pela manhã, você às vezes vai a algumas secretarias, tem reunião com secretários, tem muitos despachos. Eu cheguei lá, ainda os empenhos eram assinados, hoje já não é mais, mas você tem muitas coisas que... Eu falo que se eu ganhasse, agora não mais, porque a gente está colocando tudo digital. Mas eu falava assim, se eu ganhasse R$1 por assinatura, eu dava mais que meu salário. Mas tem toda a questão técnica do despacho, tem as reuniões, ver secretarias, projetos, programar o que vai estar se fazendo, obras, visita obras. Hoje nós temos muitas escolas, então você tem que visitar. Eu gosto muito, quando me convidam, eu vou. Sabe, assim, eu valorizo todo mundo que empreende na nossa cidade. Então, é uma pessoa que vai abrir a clínica, que é só ela que vai fazer massagem, eu vou. Abrir um empreendimento, às vezes eu não vou se eu não consigo, tenho alguma outra agenda. Você é extremamente acessível, né? Sim, porque eu vejo que quem empreende na nossa cidade, a gente tem que valorizar. Tem que divulgar. Eu falo que todo São Joséense devia só gastar no comércio São José. Né? É isso que eu falo que eu quero que cada cidadão ame São José tanto quanto eu amo. Então, se me convido para inaugurar aquele local, às vezes peço desculpa a alguns que eu não fui, é porque realmente não consegui. Porque eu valorizo quem dá 1, quem dá 2 empregos, quem dá 100, quem dá 10, quem empreende, que divulga. E até os MEIs também, porque quem é MEI produz algo, mas ele compra para produção no comércio local. Para girar ali. Né? A economia gira sim, você tem que atrair empresa, que dá emprego, a pessoa tendo emprego vai comprar no comércio local. Com o comércio local forte e indústria, empresas que vão dar esses empregos, eu vou arrecadar mais, eu arrecadando mais, eu vou ter políticas públicas. Então, se você for abrir um comércio, se você for empreender em São José dos Pinhais, a prefeita é totalmente acessível. Você vai fazer o convite para ela, se ela puder, tiver na agenda, ela vai lá e você vai ter uma garota propaganda, né, ainda para divulgar seu negócio. Olha aí, eu queria abrir o André, ele vai abrir uma loja de lingerie. Se você abrir lá em São José dos Pinhais... São José, eu já acabei de ver que eu vou ter muito sucesso. Porque, olha, eu vou ter um marketing maravilhoso, sim, que é eu e você. Sim, e um apoio da prefeitura incondicional. E é uma das cidades que mais cresce na metropolitana. Pô, vai lá e abre a loja e me convida. Eu vou de boa. Cara, então essa eu vou até anotar aqui. Então, porque essa, o business plan já está montado. Nina, eu quero fazer uma pergunta agora. Uma pessoa que você se conectou na sua vida, que fez uma diferença, que fez, às vezes, a Nina subir de nível, subir de degrau. Uma pessoa importante. Você se conectou, poxa, peguei um insight dessa pessoa, ouvi a história dela, isso aqui mudou para mim. Pode ser família, pai, mãe, enfim, a pessoa que, no mundo político. A pessoa que eu sempre falo é meu pai. É o legado que eu tenho, é um exemplo. Às vezes até eu me questiono um pouco, porque eu sempre cito meu pai e às vezes não cito minha mãe, né? E para mim os dois são a mesma importância. Mas é que meu pai era um grande líder comunitário. Ele gostava de ajudar as pessoas, ele gostava de buscar... Ele nunca foi político, mas foi ele que lutou para vir uma unidade de saúde no bairro, que lutou para vir a escola, o próprio cemitério. Ele gostava de que a comunidade estivesse bem.
Então, a forma do meu pai tratar as pessoas, o amor ao outro, ao próximo, foi coisas que eu sempre aprendi com o meu pai. Então, assim, é para mim uma referência de uma pessoa que tinha amor pelo próximo. Isso é algo que eu tenho. Eu falo que o mundo será melhor quando todo mundo der bom dia um para o outro. Às vezes eu dou bom dia, não me responde, eu dou de novo. Aí você vai de novo eu no vou bom de dia. novo. Até... Mas porque aí vem a questão do bom humor de novo, né? Mas... Aí você entrou no meu legado. É, humor. Né? Com humor. Então assim, mas meu pai para mim é uma referência realmente que da história, da forma como ele fazia, do trabalho, do amor conosco, com os filhos, né? Tudo que ele fez, para mim é a minha memória que me motiva, sempre que lembro dele. A minha mãe era uma pessoa que estava sempre do lado, guerreira, mas ele tinha um olho azul, que ficou brava, que só tem 2 irmãos com olho claro e nós, as mulheres, não tivemos. Mas tudo bem. Ele ficou me devendo essa. Ele ficou te devendo? Porque ele tinha um olho azul maravilhoso. Ele era italiano, mas ele falava baixinho. Minha mãe falava alto. Eu puxei muito minha mãe, tanto fisicamente como do jeito de falar. Às vezes, às vezes eu começo a falar, às vezes eu estou num lugar silencioso, sem querer, eu falo alto, porque eu sou de falar alto, gesticular. E o meu pai tinha um cabelinho branco, olho azul, mas ele falava baixinho. Às vezes eu começava, me exaltava, de eu falar mais alto, ele fale mais baixo, fala mais baixo. Mas minha referência é meu pai. E você, André, pegando o gancho, quero saber de você, uma pessoa que fez diferença na vida do André. Bom, eu tenho algumas referências. Quando ela fala família, eu acho que marca muito, né? E eu também tenho essa do meu pai. E eu tenho muitas referências no mundo corporativo, que eu venho do mundo corporativo, então, assim, não vou citar nomes para não dar audiência para eles, entendeu? Porém, eu acho que isso faz fundamental importância para criar a gente como ser humano, mas como um bom assim, empreendedor ou um político, uma política. Eu acho que é um tema muito amplo, mas eu colocaria tanto meu pai, mandar um abraço para ele, que ele está passando umas dificuldades aí, mas vai superar. Como que é o nome dele? Valdemir Martins. Seu Valdemir. Esse precisa de todo o apoio aí, toda a reza. E a parte, assim, corporativa. Ela tem algumas alavancas e você tem algumas referências que você tem que seguir. E eu mando um abraço oculto para vocês aí. E rebato para você, no que a Nina está falando, de um pouco diferente. O que você vê hoje desse mundo polarizado, vamos falar assim, ou globalizado, que eu não gosto de usar, mas enfim, dessa parte de você ter alguém que você quer seguir alguns passos, mas não tem ela como uma referência. Não sei se você entendeu a minha pergunta, ela é um pouco complexa, mas ela já pegando nos dias de hoje, que ela, igual você falando que lá atrás era bem diferente, hoje mudou completamente. Até fazer uma ressalva, ontem eu fui assistir o Tira da Pesada 4, que eu amo o Ed Murphy, e a minha mulher falou assim pra mim, cara, antigamente era engraçado, hoje não é, e é verdade. Então eu faço essa pergunta pra você. Filmes. Referência pra gente ter hoje também tem várias, eu sou do empreendedorismo também, e falando de família também, o meu pai, segui os passos dele hoje aí, na parte de, sou borracheiro, vamos dizer assim, com Auto Center. E na parte no mundo dos negócios aí, uma referência, uma pessoa aí que me inspira a conseguir, a elevar de nível, posso até falar aqui, é o Thiago, lá de São Paulo. Ele tem um centro automotivo lá que é referência. Bacana. E também no mundo digital aí, que eu também estou entrando no mundo digital, aí a gente vê vários... Vamos se dizer, não sei se chamam de coach ou não, mas são vários, queira ou não queira, né? São referências e têm o seu espaço, e estão conquistando muitos espaços aí. Então, seja na parte de religião também, alguns aí religiosos aí, que pastores, padres aí que estão nesse mundo aí, tem várias referências aí hoje em dia.
Ótimo. E eu quero pegar um assunto aqui que eu acho bem legal, relacionado à ONG. Você falou muito aí, mas não entrou nos detalhes. O que você, assim, o que você dá de dica pro pessoal que quer... Algumas pessoas querem ajudar e não sabem onde vão, não tem esse impulso para tal, que eu acho que tem muita gente que ajuda, mas não fala, quer ficar no anonimato, ok, mas tem muitos que não sabem o que fazer, tem receio de ajudar e esse valor não vai para aquele local, enfim. Gostaria muito dessa, porque parece que a gente está num mundo muito tecnológico, mas alguns detalhes eles ainda são braçais ali e no detalhe para poder acontecer. Quando as pessoas entenderem que se cada um se doar um pouquinho, melhora muito. Hoje, quem mais critica e quem menos faz, tem muita ONG, muito o terceiro setor trabalhando através de associações, instituições e ONGs que fazem trabalhos excelentes. E às vezes as pessoas, no seu comodismo, não precisa muito, não vamos às vezes falar de coisas de dinheiro, mas se você, cada um se unir para ajudar, tem uma ação, vamos lá participar. Não vou citar, senão parece que eu acabo falando de uma ONG, não falo de outra. Para mim, todas as que trabalham na nossa cidade são importantes. Na própria igreja, eu cito todas as igrejas, tanto católicos, evangélicos, instituições religiosas que desenvolvem um programa social. Se todo mundo participar, aquilo se fortalece. É onde você transforma as ações. Se você participar, por exemplo, vai ter, às vezes tem alguma ação beneficente, tem 300 pessoas, vai 20. As pessoas ainda participam, às vezes, pouco das instituições e das ONGs, e aquelas efetivas, normalmente mulheres, homens participam poucos, algumas temos, tem algumas que têm mais participação masculina, mas são mais as mulheres. Quando as pessoas se doarem, cada um ajudar um pouquinho mais, em qualquer tema, em qualquer instituição, se cada cidadão se propusesse, eu vou deixar na semana meia hora para me dedicar a algo, alguma instituição, ou fazer algo, ou ir lá conversar para ver o que podemos fazer, melhoraria como um todo. Sim. Mas é uma das formas, como gestor de uma prefeitura, você tem que começar a trabalhar também muito com o terceiro setor para atingir mais pessoas. É uma pergunta que eu tenho agora tanto para você como para o Ivan. Porque assim, você pergunta para alguma criança, o que você quer ser? Quero ser médico, advogado. E qual é a barreira para falar, quero ser uma política? Ou um político? Eu já ouvi de algumas meninas, acho que essa referência que não tinham. Eu já ouvi pelo menos de umas 4, eu quero ser prefeita. Opa! Eu já ouvi. Já ouviu? Já. Tá? Então é algo que foi a primeira vez, então quando eu vou numa escola, as crianças, eu adoro estar no meio de criança. Ela fala, prefeita, você é prefeita, eu nunca vi uma, posso abraçar? Você é de verdade? Viu? Olha que maravilha. Assim, a emoção deles, de uma criança, de uma criança, olha... você vê, assim, eles acham que é muito legal. Tem uma criança numa escola que pediu um iPhone também, né? Mas, enfim, viu? Deve ter sido futuro filho dele aqui. Mas é brincando, é óbvio, né? Mas as crianças, assim, mas eu já vi de algumas meninas. E às vezes, quando eu posso, até eu tenho que marcar, estou devendo para uma lá. Agora que eu lembrei. iPhone? Está devendo um iPhone? Uma visita. Tá. Às vezes, algumas crianças que me procuram, eu falei, vamos visitar o gabinete. Elas vão, batem foto na minha cadeira, eu incentivo também, é legal isso. Isso é bacana, porque você vê que para você trazer a nova geração para isso, né? Porque você fala, se comentam muito, vamos rejuvenescer, mas tá, e aí, qual é o incentivo que tem? Qual que é a referência? Então, você está trazendo e você é uma referência, mas diz que isso se replica para todos, certo? Para ter aquela, eu quero ser um... Porque assim, na minha humilde opinião, desde que nós começamos a falar, a gente faz política. Você vai comer esse doce se você fizer aquilo. Cara, é verdade. Então, assim, uma troca, né? Existe. Então, eu acho que é um negócio, uma negociação. Muito legal e que vale a pena o tema ser
esmiuçado. Essa semana até um amigo contando que a filha dele chegou em casa e queria participar do Grêmio da escola. Aí foi ela que fez a campanha, ela que foi lá fazer o discurso, caso ela ganhe, sozinha. Isso é uma pessoa que com certeza vai estar algo na política, provavelmente no futuro. Porque isso vem muito de liderança, você fala. De liderança. E às vezes até como pergunto para mim, o que eu faço para estar na política? Eu falei, participe em tudo que você pode. Na igreja, na escola, na comunidade, qualquer coisa você vai lá e vai junto, vai então você está dando uma cartilha do que deve, que a pessoa, às vezes ela precisa justamente dessa orientação. Ela está fazendo isso, mas ela não sabe que ela pode seguir na política. Você tem que começar a participar da associação do bairro, a dialogar com as pessoas, a debater, porque é o que você falou, a gente faz política diariamente. A debater o que está bom, o que está ruim. É essa forma que você começa a mudar. E as meninas dizem que saiu candidata, ganhou. Aí ela falando, diz que um dia que ela perguntou com que idade eu posso ser política. Diz que ela perguntou isso. Então hoje já tem, mas vem disso. Hoje, os jovens, eu fiquei muito feliz. No último dia que podia fazer títulos, eu passei lá na rua, no TRE, na quadra, dava a volta, tinha muitos jovens. É importante eles começarem a participar. Desde cedo, viu, né, jovem? Viu? Aí, ó, você que quer seguir a carreira, já pegou as dicas aqui da anotei, Nina. olha. Então aí, ó, você que é criança, tem um sonho, já vai sendo presidente de classe, né? Sim. Já no início já tem presidente de classe, Grêmio Estudantil, do bairro, comunidade, o que mais? Tem vários, né? Geral, tem né? vários. Participar junto com as ONG, com as associações, as instituições, você começa nisso. Começa ali. Abraça uma causa. Tem tanta causa hoje que a gente precisa. Para o Rio Grande do Sul teve muitas causas, né? Aí, então, vai muita junto, ajuda. forma um grupo que abrace uma causa, mas sempre fazendo com o coração. Isso quero deixar bem claro. Demonstrando que você está fazendo aquilo porque você gosta. Sim. E não para ser um político ou para ganhar voto. Perfeito. Sem nada em troca, né? Você fala assim, eu quero fazer porque eu não é a mão de duas vias, que aí é outro assunto, né? Você acaba, não é que eu vou começar a participar porque eu quero ser candidato. Não, é a forma de você começar a ter uma liderança, ter esse contato, trabalhar por uma causa, porque agente político é agente de transformação. E você pode ser agente de transformação em qualquer setor, mas fazer com o coração. Porque é isso que as pessoas, o povo está cansado muito isso, de quererem usarem bandeiras, causas para politicagem, que não é política séria. Então, tem que sempre se fazer com o coração. Tem que gostar. Tá? Tem que gostar de gente, tem que gostar das pessoas, tem que gostar de estar enturmado. E aí que começa. A Nina começou assim, o pai dela, então. E agora, Nina, me diz uma coisa. Onde que você quer chegar na vida? Você tem algum plano? Eu sei que, né, cada passo, um passo de cada vez. Mas você tem algum presidente do Brasil? Qual é a meta? Eu falo que é um passo de cada vez. Eu acho que você... acho não, quem acha não acha nada. Eu tenho certeza que você tem que ter um projeto futuro, mas você tem que estar focado primeiro no presente, pensando o que você está fazendo para um futuro breve. E voto, trabalho, é tudo consequência de um trabalho, né? Hoje, assim, o que eu desejo, eu estou pré-candidata à reeleição de um trabalho que a gente desenvolveu em uma gestão que fizemos muita coisa, não é o fato aqui, pode estar vendo, eu acho que estar prefeito, vou ter defeitos e qualidades, e quero dar uma dica também. Primeiro veja as qualidades das pessoas, que depois os defeitos ficam pequenos. O ser humano tem mania de falar primeiro os defeitos, né? Assim como com ações que a gente faz. Fale das boas, que as ruins ficam pequenas. E eu tenho muitas... Então, assim, a gente desenvolve um projeto e realmente tem ações que eu quero dar uma continuidade e acabar. Eu quero mostrar
e como primeira mulher prefeita, tem um projeto muito grande na nossa cidade, que é o nosso hospital. E eu nunca prometi, porque eu sempre falava, eu não gosto de prometer o que eu não posso cumprir. Então, se você for ver lá no meu plano de governo, algumas ações, eu sempre tive esse cuidado, né, de não prometer o que você não pudesse cumprir. E o hospital é algo que as pessoas ainda não acreditam. E eu quero mostrar que uma mulher veio, falei isso, precisou vir uma mulher para começar, e eu quero inaugurar esse hospital. Né? Então, são projetos que a gente começou, e é óbvio, quando você começa, você tem uma obra que você está criando, você quer acabar, né? Dar o término dela. Né? Então, tem o nosso hospital, a Electrolux, que foi uma conquista nossa também, que eu quero estar inaugurando. Isso não depende só de mim, mas eu tenho uma frase que é: o futuro a Deus pertence. Isso é maravilhoso. E assim, já emendando, que é uma pergunta que o meu super amigo aqui, irmão, gosta que eu faço, só que agora eu vou explicar ela. A gente aqui no programa, eu e ele, nós temos uma cápsula do tempo. Então nós vamos colocar você vai ficar uma semana em algum lugar, no mundo, local. Você vai num dia e vai voltar 7 dias depois. Que lugar seria esse? E que experiência diferente você gostaria de ter? Para ir para um lugar, ficar uma completamente semana. Diferente, dentro de uma cápsula, só você. Quando você vai chegar, você pode ir para uma ilha deserta, enfim, um negócio completamente diferente do teu dia a dia. Enfim, eu queria entender o que seria isso para você. A gente já vai te preparar, tá? Então, pessoal, os compromissos dela não vai ter, ela vai ficar uma semana fora e volta, sã e salva. Mas eu queria entender onde você gostaria de estar. Pode ser um local, pode ser... Só vai você nessa cápsula e aí você vai ter um retorno em 7 dias e, de repente, você vai trazer para mim e para o Ivan que experiência diferente que você gostaria de ter tido nessa ida da nossa super cápsula. Ela só vai na segunda e volta no domingo. Eu queria ir numa tribo indígena. Você nunca foi? Nunca fui. Tem uma que é da Amazônia grande agora. A Amazônia tem bastante. Tem uma grande lá, não lembro o nome agora. Eu acho que você vive uma experiência que é onde começou. Você ia ter uma imersão. Porque onde o nosso país começou com, né, assim, os indígenas nossos aqui, para saber como que eles vivem. Eu acho que a gente tem que valorizar toda a história. Hoje já mudou muito, mas eu queria ir bem naquela que está ainda na imersão, lá no meio da selva, para mim poder... Eu acho que a imersão minha, tanto interna, como vendo como eles convivem, como fazem, acho que e fala-se muito pouco, né, dos índios. Sim. Não dão quase nenhuma informação de melhoria de nada. E assim, quando eu falo imersão, você assim, você entrar no mundo e ser um deles por aquele período X, enfim, é um negócio completamente diferente, né? Porque é uma vida própria, né? Assim, a cultura, a religião, a alimentação, as tradições, é algo assim que às vezes nós não conhecemos. Eu vejo, às vezes eu assisto alguma coisa, eu gosto de ver aquelas danças indígenas, os rituais. Chás. Aqueles chás maravilhosos que você toma. Aí você vai realmente para outro planeta. Você entra numa cápsula de verdade. Eu fui aqui próximo, entra em São José e fica em Morretes. Tem uma pequena, não lembro o nome agora, mas tem 30 pessoas. Eles vieram, algumas famílias de fora, e ficaram ali. Mas não, eu queria aquela lá na Amazônia, bem na selva, ficar junto para ter essa imersão de uma realidade. Eu acho que a natureza, onde você... eu falo que eu gosto, quando estou muito sem energia, eu gosto de andar com o pé no chão na grama, né? A natureza é o que nos dá mais a força, né? A energização, a energia. E nisso que você está falando, tem até um estudo de que só o fato de você olhar o mar todo dia, você já tem um dia completamente diferente, repleto de energias positivas. Então por isso que todo mundo fala, quero morar no litoral, mas não tem nem
essa sabedoria de que, cara, só o fato de você acordar e ver o mar é um negócio assim que te potencializa no dia absurdamente. E você quer ver o mar todo dia? Cara, você tem esse eu gostaria planejamento? de ficar vendo o mar, viu, cara? Todo dia? Não olhar pra sua cara. Ver o mar e ficar tranquilo. Eu que imaginaria você também nessa cápsula. Eu já você vai pra vi o mar. outro, você de índio, cara. Até quando ele falou, eu pensei muito, você tem um lugar, quando pergunto, o que você quer conhecer no mundo? Eu até queria, mas é que eu acho que lá na tribo é algo que é mais imersão. Mas se é algo que eu quero conhecer no mundo é Fernando Noronha, que eu não conheço. Noronha. Aí quando se fala de mar, talvez a imersão também era legal lá, mas é que lá hoje já está muito turismo, não dá. A sua nave pode passar 3 dias lá na tribo indígena e depois vai para Noronha e volta para cá. Mas é que o mar realmente dá essa sensação. Dá. Mas numa praia mais deserta, porque hoje em dia a idade pesa na vida da gente, sabe? A idade pesa. Assim, muita gente, tumulto, que você vai lá na praia e não tem lugar para pôr guarda-sol, as cadeiras. Guarda-sol, as cadeiras. Eu acho que eu tô numa outra. E olha que era uma pessoa que eu ficava, na minha adolescência, eu ficava um mês na praia. Né? Eu ficava um mês, eu adorava, mas é que hoje tudo está muito, né? É muita gente na praia, então assim, eu gosto de ir para a praia tipo março, né? Eu não gosto de viajar no feriado. Né? Fora do contrafluxo, né? Faz parte. O André ele vai muito na praia lá do... Qual praia que você vai? Mole lá em Floripa. Na praia Mole, não é de Balneário ali a praia... Ele vai na praia dele. Ele quer saber se você vai na praia do Pinho. Isso! Na praia do nudismo. Não, esse índio aqui... Ele usa sunga crepom. Cara, usa sunga crepom, ele vai lá... Você vai me olhando, né, cara? Você é um cara de pau, viu, bicho? Não, você olha... Cara, não tem... Você viu, né, Nina? Ele tá tentando descobrir se vai lá. Ele tá tentando me desestabilizar. Ele faz isso toda vez. Eu tô dando uma garfada nele, mas ele não tá vindo pra cá. Eu vou fazer uma pergunta agora, se você se arrepende de alguma coisa na sua vida. Se você se arrepende, de não ter feito algo. Não. De não ter feito algo, é algo que esses dias eu contei, tem a ver muito com meu pai. Meu pai estava muito doente. Ele faleceu no dia 25 de dezembro de 2002. E no dia 24, eu morava aqui em Curitiba na época, e ele ficou no meu apartamento. Ele ficou 3 meses muito debilitado. E no dia 24, eu estava saindo, que eu ia lá no posto, que na época, nós estamos em Curitiba agora, só porque senão vão entender o que eu estou falando. E eu estava saindo do apartamento e ia lá porque tinha amigo secreto no posto. E meu pai, já debilitado, ele falou que queria ir junto. E eu não tinha, porque ele já estava ele estava sentado e estava muito debilitado. Porque ele ficou 3 meses aqui, na época eu morava aqui no meu apartamento. E eu não levei, porque realmente ele não tinha condições de ir comigo no carro, teria que estar. E daí naquela noite ele passou mal, no dia seguinte ele faleceu. Uhum. Então era algo que a gente até falava, que nós devíamos ter colocado ele numa ambulância, num outro carro, e levado ele, mas é que a gente não imaginou que ele iria embora. Então, que nós deveríamos ter colocado e levado ele, porque era onde ele sempre viveu, e ele começou a ficar doente em outubro, e de outubro a dezembro ele não voltou para a casa dele lá. Ele estava aqui com a gente, a família sempre junto. Então, é algo assim, mas eu sei que ele não está chateado com isso, mas era algo que... Se pudesse voltar no tempo... mas a gente não achava que isso ia acontecer. Sim. Né? Então, assim, é algo que eu penso às vezes que... tanto que a gente conversou com a minha irmã, mas a gente não imaginava na época. Mais do mais, assim, só é que é uma coisa que eu falei essa semana ainda. Eu não me arrependo. Eu acho que
a gente tem erros e acertos na vida. E eu falo que de todo erro a gente tem que melhorar e tirar algo bom, mudar, né? Eu fiz 9 anos de terapia e a minha psicóloga falava assim que a gente não pode colocar a palavra se. Se eu tivesse feito isso, se eu mudasse isso, o se na vida não tem. Eu fiz, está feito, né? Não adianta, se eu não sei. Se eu fosse o Ivan, não dá. Então, assim, o se não dá o objetivo, né? Eu vou fazer, eu fiz, né? Então é nesse sentido. Você pensa muito pra frente, né? E se você fosse uma personagem que tivesse superpoderes, qual você seria? A Dina é um gênio. Essa respondeu na lata, viu? Na lata. Boa, tinha gente que pensava, né? Sempre põe aqui, ó. A diferença da mulher pros homens. Viu aí, ó? Viu aí, Thiago? Os caras, eu quero ser o Wolverine. Pronto. Essa daí é pra você. A Dina Eugênio, a maioria das pessoas nem vai saber. Era um seriado que tinha, que era a Dina, que saía de uma lâmpada. Lembra? Você assistiu isso? Você não assistiu? Não. Ele não assistiu. Ele é um bebezinho, né? Mas eu assistia, ainda às vezes reprise nos canais. Era o major da aeronáutica americana que encontrou essa lâmpada e daí ela tinha a Dina Eugênio. E aí ela fazia aquele bracinho, e aí ela ia para onde ela quisesse, ela mudava as coisas que quisesse. Então, eu estou falando assim de um personagem fictício, né? Exatamente. Era esse. É o intuito. Não queria ser a Mulher Maravilha, aí, porque era Dina todo Eugênio. mundo fala, eu queria ser a Mulher Maravilha. Não, eu queria ser a Dina Eugênio, porque eu me transportava para onde quisesse, se tivesse muito trânsito, né? Eu acho que eu achava o máximo. Ela fazia assim com a cabeça e se transportava. Dá uma olhada depois. Eu queria ser você sempre pergunta, mas eu queria ser. Eu sou muito parecido com o Fantástico Mundo do Bob lá. Aquele lá? Sim, aquele cara, aquele é um ícone, né? Ele viaja. E você? E você? Já falei. Robocop? Né? Não, eu sou Não, Batman. Robocop. Gosto do morcego. Mas é isso então, Nina. Ele queria ser o Batman só pra andar no carro do Batman. Certeza. E andar na cidade de Gotham City. Não, e sabe por quê? Porque eu teria o Robin aqui do meu lado. Entendeu? O Robin, captei. Ele tá aqui pronto. Mas eu adorava também o Nina, falar um pouquinho sobre o tempo, né? O tempo hoje em dia, a gente parece assim que a tecnologia, tudo é feito para economizar o tempo. Mas quanto mais otimiza o tempo, mais parece que menos tempo a gente tem, né? Para tudo, né? O tempo hoje em dia é algo que... Sabe, Ivan, eu tenho que melhorar muito com o meu tempo. Eu sempre cito, eu estou falando tanta coisa antiga. Antigamente não tinha quase carro, as pessoas não tinham quase ônibus, carro. Qual era o programa de final de semana? Era o compadre visitar a comadre, as pessoas se visitavam. Eu lembro isso porque eu era criança. Eu morava na área rural. De cavalo ainda. Não, mas nem tanto. Mas assim, era o hábito da visita, de acolher, de citar. Hoje, é óbvio que o progresso tem muita coisa boa, mas tirou muito as relações pessoais. Então, o tempo hoje, ele deixou de estar para ser com pessoas. Às vezes está na mesma casa falando pelo celular, ninguém... eu mesma, às vezes, a gente fala assim, eu quero visitar a minha tia, daí acaba não indo. Aí, quando ela falece, daí eu vou. Entendeu? Às vezes, a gente deixa de dar tempo às pessoas que estão ao nosso lado. É algo que a gente tem que começar a trabalhar. E eu sinto muito disso, porque antigamente as famílias se visitavam mais, os primos tinham uma confraternização maior. Eu falo que o vizinho era sempre o parente mais próximo. Hoje, você mora, às vezes, num prédio, não conhece quem mora em cima ou embaixo de você. Né? Então, realmente, as pessoas acabaram com a tecnologia se isolando mais. Programa de final de semana no shopping. Né? Eu falo que tem a babá eletrônica, que é o celular. Então, o tempo ele não volta.
Ele não volta. Então a gente tem que pensar muito da palavra dita, tem aquela que é palavra dita, a flecha tirada, né, que não volta. Não volta mais. Já dizia Vinícius de Moraes, o tempo é irrecuperável. Sim. Então dá pra... E hoje ele passa numa velocidade de cruzeiro, né? Sim, Que muito rápido. É muito, você estralou, a gente está no segundo semestre, daqui a pouco já está na época de eleição, ali em outubro, e aí a gente, de repente, não, quando fala assim, tempo é dinheiro, tempo é saúde, né? E fazer o que você e fazer o que você gosta de fazer e rapidamente, porque foi o que você falou, pode acontecer coisas que a gente não está no script ali. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão te ouvindo ali, atentas, e assim, uma mensagem no geral, não precisa ser envolvido com política, mas uma mensagem. Você pode ser o que quiser. Se ame primeiro a você. E com certeza você vai conquistar tudo que você quer. Maravilha. E o que é sucesso para você? A felicidade vem de boas ações. Tá? E o sucesso, ele vem de boas ações. E para você, André, o que é sucesso? Sucesso é você ter tudo que você colocou de sonho em realidade. E que você tem de... quero ter uma família, é sucesso. E ter todo dia de acordar e ter saúde para fazer algo é o sucesso. É isso aí. Fechou? Nina, finalizamos mais um episódio hoje. Muito obrigado pela participação sua aqui. Foi um prazer contar uns causos, umas prosas aqui contigo hoje. Fala um pouquinho. Muito especial. Obrigada, André. Obrigada, Ivan. Prazer estar com vocês. Quando quiser, pode me convidar aí para um bate-papo. Vão lá tomar um café comigo. Vamos? Fechado. Tá feito. Tá feito. Vai Vamos lá, então. Vamos lá. André, parceiro. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Hoje virou um marco muito bacana. Nossa Foi. primeira convidada. Nossa primeira convidada, já Então, entramos. Energia muito boa. Energia Legal. boa. É isso aí. Obrigado a você que acompanhou. Siga nas redes sociais, Nina. Deixar teu Instagram. Como que as pessoas vão encontrar a Nina? Então, meu Insta é Prefeita Nina Singer. Pode me seguir lá, é importante, né, agora nesse momento, para me conhecer um pouquinho mais, saber o que a gente tem feito por aí. Eu tenho que melhorar meus vídeos espontâneos, ainda não sou muito legal nisso. Mas eu sigo lá, tá? Eu tenho que melhorar mais espontâneo, as pessoas gostam de saber o dia a dia. Mas é que agora a gente está numa pré-campanha, então tem algumas coisas mais técnicas. Mas me sigam nas minhas redes sociais para saber como eu cheguei lá. Voltem lá no tempo, na época era só Facebook, contar uma coisa. Eu sou uma mulher hoje 45 quilos mais magra. Então, quem me seguir em 2016 vai conhecer tem mais uma história, então. Esse é o segundo episódio. Boa. Tá? Então tá, fica pro segundo. Eu quero mandar um abraço também pro Serginho. Serginho, obrigado mesmo por estar aqui, da equipe aqui, da prefeita. Obrigado a todos os assessores aí, a equipe, o time da prefeitura que acompanhou aqui. Obrigada eu. Obrigado, Nina. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Valeu, obrigado.